É incrível. O livro de João é maravilhoso. Nós encontramos uma história mais bonita que a outra, cada uma com a sua beleza particular. Nós lemos a história de Lázaro da ressurreição e falamos, que história maravilhosa. Uma das melhores histórias que eu já vi. Aí lemos a história do lava-pés de Jesus, que é que nós vamos falar hoje. Falamos, nossa, que história incrível. Eu, sinceramente, cada vez que eu leio, eu me apaixono ainda mais pelo livro de João, que mostra muito profundamente quem era Jesus. Ele tomou uma ação bem incomum para sua época, ao ponto de se fazer escravo. Ele desceu ao ser humano mais desprezado. Ele tomou os encargos dos seres humanos mais desprezados da terra. Um deles era os escravos. Serviços que só servos faziam para as pessoas. Quando, por exemplo, ia ter alguma coisa na casa da pessoa, alguma festa, alguma celebração, os convidados iam chegando. E a maioria deles usavam sandálias ali. Era uma sola debaixo do pé, umas tiras que amarravam em cima e já era. E no cenário empoeirento da Palestina, ficava o pé todo sujo. Quando chovia, então, o pé ficava todo cheio de barro. Eu me lembro quando eu brincava no quintal aqui, quando eu era criança, e mesmo a terra seca, o pé suava, então o pé ficava molhado e aquela terra grudava e ficava tudo incrustada no pé. O servo ele tinha um papel que era humilhante de lavar pé por pé de cada convidado, de cada morador que entrava na casa. Então imagina uma festa, as pessoas chegando, aquele servo se curvava, pegava a bacia de água da época e lavava pé por pé, empoeirado. Muitas vezes as pessoas nem olhavam no rosto dele. Era uma pessoa que provavelmente era tratada com desumanidade, a não ser que tivesse o Senhor muito temente a Deus, né? E Jesus ele assumiu esse papel na ceia. Todos haviam dado, todos com os pés empoeirados. O livro de Lucas ainda acrescenta de que eles estavam discutindo sobre quem seria o maior, quem ia aceitar do lado de Jesus, quando este estabelecesse o seu reino. E nenhum deles queria tomar os encargos humilhantes de um servo, porque todos estavam detidos no seu orgulho. Então, e ainda naquela disputa de egos, quem iria pegar a toalha e ia fazer o papel de servo? Ninguém queria. Ninguém gosta de trabalhos considerados humilhantes pela sociedade. Até hoje é assim. Só que Jesus, ele, em uma ação extremamente revolucionária e humilde, ele pega a toalha como um servo, como um escravo, passa a lavar os pés dos seus discípulos. E aqueles discípulos ficavam horrorizados, né? E ele chegou para Pedro: não, senhor, você não vai lavar os pés, não. E aí Jesus fala: se você não deixar que eu lave os seus pés, você não vai ter parte comigo. Perceba que, ainda que o próprio mestre se dispôs a lavar os pés daqueles discípulos, Pedro, naquele orgulho, não queria que o mestre lavasse seus pés. Não, que isso, imagina. Existe o orgulho em não querer dar e existe aquele orgulho que te impede de receber. Sabe aquela pessoa lá que não aceita ajuda de ninguém, que quando você ajuda ela já quer compensar algo em troca para ela se sentir mal, tendo algo feito ali sem ela ter retribuído? Você já conheceu pessoas assim? Então o orgulho ele tem dois lados aí. O orgulho ele pode se manifestar numa pessoa que ela não quer se humilhar para ajudar alguém, se humilhar para fazer um trabalho ali que à vista da sociedade é um trabalho inferior, e a pessoa não quer fazer, não quer se humilhar perante alguém, não quer assumir o papel de humildade, de ajudar de forma humilde. Mas aquelas pessoas que têm dificuldade em receber ajuda. E Pedro, ele também teve essa dificuldade aqui. E o que podemos experimentar é que Jesus ele não tinha, sabe, Jesus não sabia o que era egoísmo. Nós seres humanos, a gente é impregnado de egoísmo, a gente é impregnado de orgulho. E Jesus não sabia o que era isso. Porque pensa, um dos discípulos que estavam ali no meio era Judas, que ia traí-lo, e ele sabia disso. Ele poderia ter se deixado abalar, ele poderia ter criado um clima hostil, ficado com o cara fechado, mas não, ele continuou ali fazendo o seu trabalho de lavar os pés. Inclusive lavou os pés de Judas, o seu traidor. Nós seres humanos, à medida que o ódio cresce contra nós, à medida que palavras destiladas de raiva são lançadas como setas agudas
contra o nosso coração, mais o nosso ressentimento cresce, mais nossa mágoa cresce, e em muitos casos podemos até odiar alguém, nem que seja por alguns segundos. Só que Jesus não. Quando Jesus está diante do ódio do ser humano, ou de ações odiáveis e traiçoeiras de nossa parte para com ele, quando nós pecamos, porque toda vez que nós pecamos, Jesus, experimentador da traição, o amor dele aumenta por nós. Isso é muito doido. Desculpa usar essa palavra, mas é muito louco isso. Porque isso é completamente o contrário da nossa natureza. A pessoa fala um pouco mais alto com a gente já se fecha com raiva, já não quer falar com a pessoa. E Jesus não. O amor dele aumentou ainda mais diante do ódio, diante daqueles conflitos. Ele amou ainda mais. Isso é incrível. Infelizmente Judas não aceitou esse amor, né? Então Jesus, ele se usurpou o ser igual a Deus e por amor se fez humilde. Não existe amor sem humildade. Não existe. Pensa num filho que tem cuidado do pai. Vamos dizer que o pai ele está... o pai ou a mãe, eles estão numa idade em que eles fazem necessidades nas roupas. E o filho ele precisa tomar aquela atitude de, vamos dizer, trocar a fralda. É um trabalho agradável? Não é. É um trabalho, de certa forma, que pode ser humilhante, desconfortável, mas o amor o faz superar. Isso é o reverso também, quando o bebê acaba de nascer, os pais trocam a fralda do filho, não é tanto que pais de primeira viagem ficam ali, não sei o quê, a gente quando não tem experiência com criança, e aí ficam olhando pra cara do outro, é engraçado, né? Pais de família, que não tem recurso, mas tem a criança pequena em casa, tem que sair catando latinha na rua pra o seu filho não ficar com fome, pega a sua carroça, enche de papelão, faz um trabalho que não gostaria, porque ele quer que seu filho cresça, ele quer que seu filho esteja num lar o mais confortável possível. Inclusive não podia deixar de lembrar de uma experiência que eu vivi, né, de uma pessoa que eu trabalhei junto com essa pessoa. Era um meu patrão, um dos meus patrões, né, que trabalhava em escola e a gente tem vários patrões, né. Só que, além de patrão, foi um cara muito amigo meu, e é ainda, né, embora a gente não tenha conversado tanto, mas é um cara assim que me ajudou muito. Eu sou muito grato ao que ele fez, né. O cara é maravilhoso. O dele é Ernesto. Eu lembro uma vez que tava, curiosamente, era Semana Santa, né? Curiosamente. Acabou muito tarde lá no colégio. A gente, como monitor, a gente ficava até mais tarde, acompanhando a programação e tal, pra fechar a escola. O ônibus não passava. Tava dando quase 11 horas da noite. Falei, não vou ficar nesse ponto, tá perigoso, vou tentar dormir na escola. Tinha a chave da escola, entrei, liguei pra ele, disse, vou dormir aqui. No outro dia era sexta-feira santa. Quando ele soube que eu ia dormir lá, ele me levou toalha, me levou cobertor. Ele deixou que eu dormisse na escola. Lá na sala dos professores tinha sofás bem confortáveis, né? Então eu fiquei bem confortável ali. Ele foi lá, me levou toalha, me levou cobertor. Me deixou coisas pra comer. E aquilo pra mim foi uma ação cristã de Jesus, de um genuíno amor. Porque não era obrigação dele. Ele falou, dorme aí, se vira aí, ó. Entra na sala dos professores, dorme aí, já era. Mas não, ele foi até lá, pegou o carro dele, levou a toalha pra mim, levou... Então pra mim, são pessoas que representam Jesus hoje, que apesar de estar num posto superior ao que você tá, eles são humildes, são verdadeiros líderes, né? Sou muito grato, porque Deus colocou, né, pessoas especiais assim na minha vida, né? Assim como Jesus, nós temos esse dever de servir. Isso é um pouco do amor de Deus por nós. Mas Jesus, ele abriu mão de um conforto que nós nem podemos imaginar. A gente só vai imaginar quando a gente chegar lá no céu. Aí a gente vai ver, tem uma visão um pouco maior, embora não completa. Eu acho que a gente nunca vai ter a visão do amor completo. O amor dele é eterno. Do amor de Jesus. Então ele desceu à terra. Ele nasceu como pobre. Ele se fez escravo. Ele se fez perseguido. E na cruz ele se fez criminoso. Mostrando que não importa a classe social, a pessoa ela pode ser salva. E nós como cristãos, nosso orgulho, nós não podemos impedir isso. Não importa qual é as ações passadas daquela pessoa. Ela pode ter cometido os piores crimes. Jesus estava entre os criminosos na cruz. Eu não ouvi só um relato de pessoas criminosas de alta periculosidade que perto da sua pena de morte receberam uma Bíblia ou alguém pregou para eles e eles se arrependeram e entregaram a sua vida a Jesus. Pagaram a pena de morte, morreram, mas se entregaram a Jesus. Então, às vezes você que está assistindo o vídeo aqui, você pode estar falando, eu já cometi erros demais, não.
À medida que o ódio aumenta, o amor de Jesus aumenta muito mais por você. O desejo dele de salvar é muito maior. Então pare de fugir do amor dele. Pare de sentir orgulho. Poxa, eu tenho que ir na presença de Deus agora, eu cometi esse erro. É orgulho isso. Isso é orgulho. É baseado no ego, no que você acha. Deus está de braços abertos para te receber. Ele foi o mais fundo do poço da humanidade, por humildade do amor dele para te salvar. Mas até onde estamos dispostos a nos humilhar por Jesus? A nos humilhar pelos nossos irmãos de fé? É algo que nós precisamos pensar. Que Jesus precisa mudar o nosso coração. Então o desejo para mim e para você hoje é que essa humildade de Jesus, esse amor dele, que é um amor assim, fora de série, possa fazer parte cada vez mais do nosso coração. Que possamos vencer todo ressentimento, orgulho, ódio, que possa nos afastar dos nossos irmãos e ainda mais, nos afasta do próprio Jesus. Que possamos refletir nessa lição maravilhosa do livro de João. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.